Eu quero agora falar sobre o presidente Lula, certo? O ex-presidente Lula. No dia 10 agora do mês de dezembro, foi arquivado o 7º processo contra o presidente Lula. E o que é que isso significa? Olha, esses 7 processos que foram arquivados contra o presidente Lula, entre eles aquele processo daquele PowerPoint que o bandido lá do promotor Deltan Dallagnol apresentou, dizendo que Lula era um chefe de quadrilha e todo aquele espetáculo, né, que ele fez, e nós agora sabemos que é espetáculo. Por que nós sabemos que é espetáculo? Porque a Vaza Jato, né, o Intercept Brasil, ele, nas suas denúncias, né, naquele grampo lá do Telegram, ele mostra que o Deltan Dallagnol, conversando com o Moro, dizia ao Moro que não tinha provas contra Lula, né? Dizia que não tinha provas contra Lula, e o Moro foi e mandou que ele fizesse um inquérito e mandasse para lá e deixasse com o Moro, que o Moro condenaria o Lula, né? E isso veio se comprovar com o livro lançado pelo Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, né? Nesse momento da Operação Lava Jato. E nesse livro ele revela que o Lula era a cereja do bolo, né, para os procuradores da Lava Jato e para o juiz Sérgio Moro. Lá ele declara que houve pressão e pedido dos procuradores da Operação Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato, pedindo que ele apresentasse uma denúncia de Lula com relação à corrupção, lavagem de dinheiro, para que se justificasse a apresentação daquele PowerPoint. Então você vê que, na verdade, nós brasileiros, estamos pagando a bandidos na Procuradoria-Geral da República, como todos esses procuradores da Lava Jato. São verdadeiros bandidos. Ali sim foi formada uma quadrilha, né, para roubar o Brasil, para acabar com o Brasil. E a maior corrupção estava exatamente entre os promotores da Lava Jato. E eu vou já dizer por que a corrupção estava lá. Então o que ele fez? Ele apresentou esse processo, e aí esse processo ele não foi lá para Curitiba, ele ficou em Brasília, certo? E lá esse processo foi arquivado. Como foi arquivado também processo contra Lula, contra o seu filho, contra o seu irmão, ou seja, toda a família do Lula, né, foi devassada, foi injustamente denunciada. E eu digo assim injustamente, exatamente porque todos esses processos estão sendo arquivados, foram arquivados por falta de provas. Ou seja, até mesmo os processos de Lula lá na Lava Jato, também não existe prova, né, de que Lula tenha cometido aquilo que ele é acusado. Mas como foi lá em Curitiba, na Lava Jato, ele está exatamente condenado por um juiz ladrão, por um juiz suspeito, por um juiz parcial, que é esse juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, né? Que agora está ganhando dinheiro fazendo relatório para pessoas que são corruptas, né? Como agora mesmo ele fez um relatório, né, para um empresário do Oriente Médio, inclusive contra uma empresa brasileira, contra a Vale do Rio Doce, e ganhou R$700 mil com esse relatório. E esse relatório, quem pagou a ele esse relatório é um empresário que tem denúncias de corrupção em vários países. Então você vê que o Sérgio Moro, na verdade, é o maior bandido que o Brasil tem hoje, chama-se Sérgio Moro.
Infelizmente, a gente pagou a esse bandido por muitos anos como juiz aqui do Brasil. E esses promotores da Lava Jato também são bandidos, são formadores de quadrilha. Por que eu digo isso? Porque a Lava Jato mostra, a Vaza Jato mostra muito bem todo o conluio desses promotores para condenar o ex-presidente Lula, né? Então, o que nos traz aqui esse arquivamento desse 7º processo contra Lula é que fica claro que todos os processos fora da Lava Jato, Lula consegue provar a sua inocência e realmente ele é absolvido, ou seja, é arquivado porque não tem provas, e não teve, nem esses que ele foi condenado também tem provas. Tanto é que quem leu a sentença do juiz Sérgio Moro, ele condena Lula por um ato de ofício indeterminado. Eu queria saber se você fosse condenado por um ato de ofício indeterminado, você acharia que tinha sido, você poderia dizer que tipificação de crime é esse? Não existe isso no Código Penal. Então, pessoal, eu quero dizer para você o seguinte: esse arquivamento, ele mostra exatamente que quando o Lula é julgado por um tribunal que realmente observa os autos do processo, ele tem os seus processos realmente arquivados. Por quê? Porque não existe prova contra aquilo que o acusam, né? E veja bem, agora o Lula também teve mais uma vitória no Supremo Tribunal Federal, que foi os procuradores da Lava Jato queriam inserir num processo contra Lula a denúncia do Palocci. E todo mundo sabe que a denúncia do Palocci já foi inclusive discutida no Supremo Tribunal Federal, dizendo que aquilo ali era tudo mentira, não tinha provas, foi só produzido pelo Moro para poder soltar essa delação 6 dias antes das eleições de 2018 e contribuir aí para a vitória desse destrambelhado Jair Bolsonaro, que agora está na presidência. E esse documentário que eu tinha falado anteriormente, você vê lá o presidente Bolsonaro fazendo um depoimento e dizendo que Moro foi colocado lá para cumprir uma missão e que se não tivesse cumprido aquela missão, ele não estaria ali naquele momento. Então, na verdade, a Lava Jato foi uma farsa-jato, e se você vê o documentário de forma cronológica, muito bem elaborado, você vai perceber que o ex-presidente Lula foi julgado injustamente. E por isso há uma necessidade de se julgar logo essa suspeição de Moro no Supremo Tribunal Federal, trazendo de volta os direitos políticos do presidente Lula, para que ele possa, se assim o desejar, ser candidato a presidente da República em 2022 ou não. Mas o que nós precisamos é fazer aqui uma corrente, pressionar que o Supremo Tribunal Federal possa fazer justiça realmente nesse caso de Lula, e que o caso de Lula ele é emblemático. Por quê? Porque assim como Lula está aí sendo perseguido, qualquer um de nós podemos ser perseguidos, né? Então nós não podemos querer 2 pesos e 2 medidas. A Constituição do Brasil precisa ser respeitada, tá certo? As leis precisam ser interpretadas sem olhar a capa do processo, mas olhar os autos dentro do processo, tá certo? E é isso que a gente aqui espera que o Supremo Tribunal Federal possa tomar o mais rápido possível a decisão de julgar essa suspeição de Moro na segunda turma e, com isso, né, restabelecer os direitos políticos do ex-presidente Lula, tá certo? Eu quero mais uma vez pedir a você para se inscrever no meu canal Politicando com Raimundo Nonato, tá certo? Quero que você se inscreva nesse canal, no nosso canal, para que a gente possa ter a oportunidade de conversar e a gente trazer para você, né, informações importantes
para que você tenha conhecimento de como realmente as coisas acontecem, né?